Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre contratos internacionais. O que são contratos internacionais? Contratos internacionais são contratos entre entidades privadas ou entre entidades privadas e entidades públicas que contêm o quê? Um elemento ou elementos de extraneidade, ou seja, eles possuem elementos que dizem respeito, em princípio, a ordenamentos jurídicos distintos, correto? Quais são os elementos que devem constar em um contrato? Quais são esses principais elementos, meus caros? Ora, nós devemos observar a capacidade das partes, ou seja, se as partes realmente podem celebrar esse tipo ou esse contrato. Devemos analisar também, meus caros, o objeto, porque o objeto deve ser lícito e exequível, Nunca, obviamente, um objeto ilícito, porque senão esse contrato ele será nulo de vigência. O contrato será nulo de vigência, correto? Agora, uma dúvida para os senhores, uma pergunta na verdade. Se uma empresa irlandesa vem ao Brasil, e celebra com uma empresa alemã, também no Brasil, um contrato aqui, para uma obrigação a ser o quê? Levada adiante no Brasil. Esse contrato é internacional? Não. Tomem muito cuidado com isso. Por quê? Porque esse contrato, ele foi celebrado onde? No Brasil. Por duas empresas estrangeiras, sim. Mas por ter sido celebrado no Brasil, já adianto para os senhores, segundo o artigo 9º caput da Lei de Introdução ao Código Civil, tá? A lei que regerá o quê? Que regerá esse contrato será o quê? Será a lei brasileira. Então, muito cuidado, porque as partes podem ser de o quê? Nacionalidades distintas, mas isso não significa, repito, isso não significa que o contrato é um contrato internacional. Como podemos definir esse contrato internacional? Ora, o contrato internacional significa, o quê? Um acordo celebrado por escrito, que vincula o quê? Que vincula duas partes. Por favor, não confundam contrato e tratado.